E aí, meu povo, eu sou o fisioterapeuta Ramon Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Vocês estão vendo aqui que, na verdade, vocês vão ver ainda que eu tô gravando agora num lugar diferente do que vai ser, porque eu esqueci simplesmente de gravar a introdução e o final do vídeo, mas posso do ofício, vivendo e aprendendo, né? O mais importante é que hoje o nosso episódio vai estar muito especial com a minha querida amiga Manuela Laís, fisioterapeuta que trabalha com Pilates, e nós vamos conversar sobre Pilates na dor crônica, um assunto muito importante, e eu espero que vocês gostem do vídeo. E sem mais delongas, se inscreve no canal, deixa o like e vamos pro papo. Primeiramente, Manu, seja bem-vinda ao canal, muito Obrigada. Bom te ver aqui. Pra quem não sabe, a Manu é uma das pessoas que era da minha equipe lá do estágio, né? Então, muito bom ter ela aqui no canal. E principalmente conversando sobre um assunto tão importante que é o Pilates na dor crônica. Então, Manu, por favor, se apresente, diga a área que você trabalha aí pra nós, por favor. Oi, boa noite. Primeiramente, boa noite, né? Boa tarde, depende da hora que você estiver assistindo por aí. Meu nome é Manuela, e aí o Ramon me convidou, quero começar agradecendo pelo convite, tá? Sempre que precisar, se quiser trocar outra ideia, estou aqui à vontade, você sabe por onde me encontrar. Então, para quem não me conhece, meu nome é Manuela, como o Ramon já falou para vocês. Eu sou fisioterapeuta há 8 anos e trabalho na área com o Pilates. Na verdade, para mim é a área mais recente, né? Tá com 2 anos, mas por outro lado é a área que eu me sinto mais segura, né? É a área que eu me sinto mais encontrada. Parece assim que demorou, mas a gente chegou lá, sabe como é que é? Sai da universidade cheio de vontade, de conhecimento, querendo fazer um pouco de tudo. Eu não sei se foi assim contigo. Mas comigo foi assim, tipo, me formei, vou fazer um monte de coisa, e aí a gente acaba saindo meio perdido, mas aí encaminhamos aí na área do Pilates. É isso aí, irmão. Realmente é bem isso que acontece mesmo. Na hora que a gente sai da faculdade. Eu lembro demais, nossa querida professora Yara, de um episódio lá que teve, que a gente tava conversando sobre o que a gente esperava acontecesse depois que saísse. Eu pensei assim, eu falei até pra ela, eu quero pegar um paciente intensivo. E o primeiro paciente que eu peguei foi esse. Foi exatamente só pra calar a boca. E comigo já foi o contrário. Eu acho também que a gente teve muita influência de professores muito inteligentes. Eu sempre uso a Yara como exemplo. Para qualquer conversa que eu tenho com qualquer pessoa, a Yara sempre para mim é um exemplo de profissional que eu visava ser. Então, eu fiquei muito encantada com a área da fisioterapia intensiva, com hospitalar, tanto que a minha pós-graduação é em hospitalar. Então, eu saí, emendei na hospitalar achando que era aquilo ali, sabe? E aí depois você vê, não, pera, não é bem assim. Então, assim, continua sendo uma pessoa que eu vejo assim, é um exemplo que eu quero seguir, que eu quero um profissional incrível, que eu quero ser naquele nível ali, mas não é na mesma área. Acho que a gente fica tão encantado que a gente acaba se perdendo ali. É verdade. A gente, tipo, quero ser igual, mas eu não quero a mesma área, né? Eu te entendo. A gente tem que se inspirar, pegar as inspirações boas também, que nem essas mesmo. Verdade. Exatamente. Mano, e assim, já entrando no nosso tema, sim, né? Como é que tu descreveria essa questão do Pilates na dor crônica, assim, pela tua experiência já recente? Pronto. Em relação à dor crônica, é aquela coisa, as pessoas que têm que a dor crônica, ela difere muito da aguda, né? Aquela aguda que é mais ligada a um trauma, a inflamação atual ali, um quadro atual. A dor crônica é aquela dor que te acompanha a vida inteira. E aí chega uma certa hora que tu não aguenta mais, porque, essa dor que já me acompanha, eu preciso tratar. Só que a maioria dos casos, para ser sincera, dos que eu peguei, são pessoas que têm dor crônica, mas estão em um quadro reagudizado. Ou seja, elas têm aquela dor, suportam aquela dor durante a vida muito tempo, e aí quando tem uma crise muito pior, elas, preciso procurar ajuda. Então, geralmente, eu já pego as pessoas nessa crise reagudizada da dor, tu tá entendendo? Interessante, cara. Realmente, a pessoa só vai procurar, né? Só vai procurar o atendimento quando tá sentindo aquela piora, né? Quando tá na dor. Nada de procurar quando... Porque assim, eu imagino que essas pessoas que vieram ser atendidas por ti já deviam estar assistindo esses problemas há muito tempo atrás. Há muito tempo, exatamente. A gente fala de dores crônicas. No Pilates, o carro-chefe do Pilates é a hérnia de disco.
Então a gente sabe que a hernia de disco ela não começa já na hernia de disco, ela começa um abalamento, ela vai aumentando. Então esse aumento, esse período de aumento sempre vai ser dolorido, complicado, mas as pessoas têm aquela prática de toma medicação, passa o período da crise, então vai empurrando com a barriga, eu até entendo. A gente vive uma vida muito corrida, então às vezes a pessoa não tem tempo, mas uma hora ela vai ter que parar para cuidar da saúde. Ou ela para cuidar da saúde, ou ela não vai para lugar nenhum, né? Fica travada. Verdade. E também a pessoa toma remédio aqui, outro remédio lá, né? Aí passa dor aqui um pouquinho, aí reaguda de novo, toma outro remédio, aí só vai procurar o profissional quando não tem mais jeito, né? Exatamente. Não, até tem, que a gente dá um jeito. A gente dá um Mas jeito. aí seria muito mais fácil se chegasse no início, né? Pra gente já ir tratando, fortalecendo, preparando o corpo para uma possível dor contínua. Porque assim, quadros de dores crônicas, a gente sabe que mesmo você tomando remédio, mesmo você fazendo atividade física, corre o risco de você ter uma pequena crise. Só que você fazendo atividade física, tomando as medicações direitinho, você aumenta o espaço entre uma crise e outra. E essas crises tendem a ser bem menores, tipo assim, não são crises tão agudas, de deixar as pessoas acamadas, de você precisar se afastar do seu serviço. Você sente a dor, toma a medicação, faz exercício e já consegue voltar para as atividades normais. Perfeito, mano. Eu acho que a gente até entrou no coisa que eu ia te perguntar também, em relação ao benefício, que assim, muita gente que já entrar nesse vídeo aqui vai tá interessado já em receber algum atendimento de Pilates, então me explica aí para o público quais são os possíveis benefícios do Pilates para essa dor, em relação à dor crônica. Pronto. Em relação à dor, o Pilates é o seguinte, eu sou uma apaixonada pelo Pilates, então eu sou um pouco tendenciosa a falar do assunto, porque assim, às vezes as pessoas olham pra gente, pra quem pratica, pra quem é instrutor de Pilates, tudo que eu posso ter a oportunidade, eu vou dizer, rapaz, Pilates bem resolve. Fica parecendo que tudo a gente consegue resolver. Porque assim, a bem da realidade, depois de começar a trabalhar com a parte de exercício físico, porque o Pilates ele é exercício físico puro, a gente começa a entender a importância do exercício físico nessa liberação de dopamina, de melhora da qualidade de vida. Então assim, as dores crônicas, além de tudo, ela te tira qualidade de vida no sentido de tu não conseguir fazer as tuas atividades de vida diária. Você não consegue ir trabalhar de forma tranquila, você não consegue lidar com as pessoas de forma tranquila. E o Pilates, ele contribui porque ativa lá o sistema, ativa a dopamina, diminuindo a tua dor, controlando a tua dor e tu conseguindo ter qualidade de vida. Qualidade de vida é tudo. E aí a gente pega os princípios do Pilates, onde a gente aborda a respiração, a gente aborda a fluidez do movimento, o controle. Então a gente, até de certa forma, a gente trabalha um pouco do psicológico, baixa um pouco aquela correria que a gente tem do dia a dia. E querendo ou não, essas dores crônicas também são uma causa de multifatores, né? Além do físico, a gente tem o fator psicossocial, né? Às vezes um excesso de trabalho, a pessoa não tem nenhum problema físico, ela tá lá de boa, a postura dela é boa, quando a gente faz a avaliação física, ela tem uma postura muito boa ali, não tem nenhum desregular. Mas ela tem um excesso de trabalho, ela tem um problema em casa, então às vezes a dor crônica ela também está associada a essa questão psicossocial, né? E aí o Pilates, ele trabalha um pouco de tudo, porque ele trabalha o físico, mas ele também trabalha o psicossocial, porque geralmente as nossas aulas são feitas em conjunto. Então, raramente está só eu e um aluno, geralmente sou eu, pelo menos 2 alunos, 3 alunos. E acaba que as pessoas trocam informação, é um momento também de interação social, as pessoas conversam sobre, aconteceu um problema, conversa com uma amiga de Pilates, menino, é só sucesso, eu tô te falando, se for para falar, a propaganda é boa. Cara, interessante demais, eu atendo aqui na cidade também um bocado de paciente acompanhando um com o outro, né, muitos os grupos juntos, assim, e aí tem paciente que vai para lá, e quando termina o tratamento sai lá até triste, né? Porque não é porque não se curou, mas é porque ele queria continuar essa interação, né? Essa conversa com outras pessoas. A gente fica até assim meio assim, mas a gente tem que liberar a pessoa porque tem toda aquela questão da demanda, mas é muito interessante mesmo quando a pessoa tem naquele momento ali um meio de descarregar também o emocional, né? Não só o físico, mas o emocional também.
Pra gente que trabalha direto com dor, com as pessoas, porque a reabilitação na fisioterapia é praticamente pegar a pessoa com dor, né? Então, pra gente que trabalha direto com dor, a gente sabe que, para além do físico, tem um social também, tem um psicológico, né? A demanda, aquela dor lhe frustra, você quer fazer uma coisa, você não consegue. Então, assim, dentro da dor crônica, com Pilates, a gente trabalha essa parte de exercício que libera a dopamina, que melhora a qualidade de vida e... Tu já pegou muito paciente com fibromialgia, mano? Eu acho que deve ter um bocado também por aí, né? Tem, porque assim, eu brinco com os meus pacientes reumáticos, porque as doenças reumáticas, elas são bem controversas. Elas doem muito, mas se você não fazer uma atividade física, elas vão doer mais. Então, a gente tem essa tendência de pensar assim, tá doendo, vou ficar quietinho no meu canto. Pô, você já passa um tempão quietinho no seu canto. Se você não tá fazendo atividade física, é porque você já tá quietinho no seu canto. Exatamente. Então, se você já passa um tempão quietinho no seu canto e não resolveu, vamos fazer atividade física. Então, assim, eu digo muito para os meus pacientes com fibromialgia, a galera que vai com artrite reumática, a gente conversa sobre isso. Eu sei que dói, eu tô ciente que dói. Eu tenho um pai em casa que tem artrite reumática e eu sei o quanto é dolorido, que tem dia que não dá vontade de fazer nada. Mas se você não se movimentar, é muito pior. A pessoa fica muito mais travada, né? Eu tenho uma aluna que uma vez sorriu, precisou faltar uma semana de Pilates, porque eu viajar, questões de trabalho. Na semana seguinte, ela chegou e disse, nunca mais. Nem que a gente comece a fazer online, mas nunca mais eu fico sem fazer, porque ela tinha fibromialgia, né? E aí, consegui convencer ela de fazer Pilates pelo menos 2 vezes na semana, e ela começou a sorrir, ela não acredita, porque ela era resistente ao exercício. Os primeiros dias eu tive que ir com muita calma, porque, querendo ou não, Pilates tem essa demanda também. Como é uma atividade física, as pessoas, às vezes, se impactam. Pensam que o Pilates é só alongamento. Então, eu vou pra lá só pra eu alongar, eu vou só ficar respirando lá, sentada na bola. Não é bem assim. É assim também, mas não é só isso. Exatamente. E aí a gente precisa convencer a pessoa daquela atividade física. Porque a maioria das pessoas que vão também são sedentárias, né? A gente vive uma geração aí um pouco ainda sedentária. E aí a gente precisa vender e convencer as pessoas de que a atividade física é necessária. Principalmente as pessoas com doença reumática, que é dolorido. A Cristiane chegou a fazer um pouco também, lá antes de engravidar do José, Pilates. E foi uma época que ela disse que melhorou muito a condição física dela, trabalhou toda a musculatura dela que ela tinha. E assim, eu e ela somos sedentários, vamos dizer assim. Eu não vou mentir, não. Eu e ela somos sedentários, mas o Pilates, ela disse que foi uma época que realmente mudou o físico e o emocional dela também, porque foi muito bom. Sim. Pois é. Já diferente de vocês, eu tô numa fase mais esportista, e foi aí que o Pilates entrou pra mim. Eu tava pré-pandemia, né, já procurando fazer atividade física e tal, e aí eu fui, menino, já tinha curiosidade de conhecer o Pilates. Ouvi falar do Pilates no meu último período de fisioterapia, inclusive na época a Melissa, a Gabi, fizeram um curso e até convidaram pra gente fazer junto. Eu fiquei super animada. Vou. Só que na época eu dependia financeiramente do meu pai. E aí ele, não vou pagar, que ele não sabia o que era. Ele ficou assim, o que é Pilates? O que é isso aí? Não vou pagar. E aí acabou que eu precisei juntar uma grana, né? Juntar uma grana pra poder pagar o curso. E aí quando surgiu a oportunidade, eu disse, vou fazer. Porque eu já tava fazendo academia. Então eu acabei me afeiçoando também por essa área de desporto, né? E aí eu disse, opa, Pilates, atividade física, talvez eu vá me encontrar com facilidade ali. Aí emendou com flag football também, né? Com certeza. Eu dei uma pausa no flag. Hoje no flag eu só atendo como fisioterapeuta. A gente tem uma demanda bem, bem boa mesmo de lesões de joelho para botar o pessoal para jogar. Eu imagino. Manu, então, assim, chegando nessa parte de pacientes, me diz, como é que tu consegue adaptar as realidades, né, de cada paciente nos teus atendimentos, assim, para poder a gente ter uma noção de como é que é o raciocínio clínico do fisioterapeuta que trabalha com Pilates? Pronto. As pessoas, como eu falei, as pessoas acham que o Pilates é só alongamento. Então, o padrão de um bom estúdio de Pilates é ele ter, no mínimo, uma avaliação e reavaliações a cada 3, 4 meses, dependendo do caso. Então, para que a gente possa adaptar bem direitinho o exercício, o peso, a quantidade de repetições, né, a quantidade de vezes na semana, a gente faz essa avaliação inicial.
A gente tem aquela de, vem fazer uma aula experimental, para que a pessoa possa conhecer o estúdio, né, possa conhecer como que funciona. A gente explica o método, os princípios, e aí no primeiro atendimento a gente faz a avaliação. Vê qual é a demanda do meu paciente. Eu tenho um paciente que não tem nada, ele faz o Pilates pela qualidade de vida. Então, ele já foi tratado, ele já recebeu alta da lombalgia, ele já recebeu alta da escoliose muito acentuada, que a gente trata também, tratamento ouro, né, Pilates para escoliose. E aí já tá, já a gente conseguiu alinhar, dá para te liberar, mas a pessoa prefere continuar fazendo, entendeu? Então funciona como uma fisioterapia, a gente pode dar alta, né? Só que no geral as pessoas acabam ficando. Então assim, depois da avaliação, que a gente sabe o que a pessoa tem, às vezes a pessoa vem com um diagnóstico, tô com um diagnóstico de hernia de disco, eu tenho um diagnóstico de fibromialgia, a gente acaba adaptando para cada um desses quadros. E aí, a aula é coletiva, são 3, eu falei, né? No máximo, 3 alunos por aula, né? Geralmente eu atendo 2 por aula. Mas nem sempre a aula é igual. Ela pode até começar igual, mas vai chegar em um determinado momento em que a aula vai se diferir. Porque uma pessoa, às vezes, faz há mais tempo, então ela tem mais coordenação, ela tem mais mobilidade, ela tem mais força. E outra pessoa começou agora, então aquela pessoa eu faço um exercício mais reduzido, eu facilito um movimento, eu dou às vezes mais atenção, fico olhando para o meu aluno veterano mais de longe e vou aqui dar atenção mais para o meu aluno novato. Então assim, é sempre aquela coisa de adaptar para a necessidade mesmo. Como a gente aprendeu na universidade, fisioterapia não é receita de bolo. Né? A gente acaba adaptando para a necessidade mesmo de cada um. Nossa, tu falou, não é receita de bolo, ver a cara da professora Olivia na minha frente assim. Sim. Só o que lembro dela. Tem que levar, mas olha, foi um ensinamento que a gente quase fiz uma camisa. Fisioterapia não é receita de bolo. Eu ia comprar, com certeza. Fisioterapia não é receita de bolo. Sensacional. Eu não sei tu, mas eu, na minha experiência com fisioterapia, a gente percebe que às vezes a pessoa, por exemplo, chega lá no estúdio com aquela de, vai ser só isso, porque tem local que tem os pilates aí, me perdoe a expressão, meio de boca de esquina, que é aquela coisa em que o horário do pilates é de meia hora, é um estúdio lotado, às vezes o instrutor não consegue dar atenção para todo mundo, não consegue explicar o exercício direito. Então, já peguei paciente que vem reclamando de pilates, porque eu fazendo em tal lugar e não gostei. Pois vamos, aqui a metodologia é diferente. Então, aquela questão de você dar atenção, de você tratar com individualidade, né? Claro. E acho que é isso. Às vezes ferra até com o próprio método, né? A divulgação do próprio método, porque a pessoa, como tu falou, chega com a carga pensando assim, não, é só aquilo ali, fisioterapia é só o choquinho, e não sei o que, e aí coisa tal. Aí a pessoa nem quer fazer mais. Só pela má fama que tem por causa de outras pessoas que aparecem aí, que não faz direito. Olha, a gente lá não é querendo se gabar não, mas a gente que é da UESP, a gente aprende as coisas na base da porrada. E aí a gente... ainda hoje eu me lembro da gente ter que fazer a ficha de avaliação lá da respiratória numa folha em branco, sem nada, dizendo assim, nada. Você imagina que tá aí, você faz as coisas que tá... Pronto. Sim. Então, tipo, a gente aprende na base da porrada e a gente sabe o que tem que fazer e por que tem que fazer aquilo ali, e por isso a gente acaba se tornando, mesmo que você seja um aluno meia boca igual eu fui, mas você... Que é isso? Autodepreciação hora dessa, não, que é isso? Mas é verdade. Mesmo você sendo um aluno meia boca, você acaba aprendendo alguma coisa, porque na base da porrada você aprende mesmo. Exatamente. E aí, quando a gente vê essas pessoas que tiveram mais oportunidade até que nós, que não aproveitam de fato, isso me deixa bem irritado mesmo, na verdade, para não dizer outra palavra. Porque aqui é o YouTube, né? A gente não pode pegar... Não vamos deixar cair esse vídeo. Falar nisso, deixa o like no vídeo, por favor, compartilha com seus amigos. E eu queria saber se você poderia compartilhar alguma história que você tenha aprendido já nessa sua caminhada como pilateira, né? Não sei se posso usar esse termo. Você tem alguma história boa? Sim. Eu tenho algumas histórias boas, marcantes, assim, de você olhar e você dizer, poxa, a gente que é criado na UESP, a gente é criado diferenciado, né? Às vezes, assim, na tora, como tu diz, né? A gente tão acostumado a ter professores que cobram da gente em excessivo,
E antigamente eu achava ruim, hoje eu vejo que é uma necessidade da universidade, já que a gente tem tanta questão estrutural, investimento, os professores acabam compensando e a gente se esforçou ao máximo para compensar isso também. Exatamente. E aí eu tenho 2 histórias que me marcaram muito. Uma foi de um paciente que chegou praticamente mancando no Pilates. Acho que foi um desafio, porque ele veio com a dor realmente bem aguda, chegou mancando. Eu fiquei, meu Deus, aquela hora que tu faz assim, o que é que eu vou fazer com essa pessoa, esse morrendo de dor? Aí você vai lá, pega a ficha de avaliação, dá uma olhada, porque ele era paciente antigo e ainda tinha se afastado, né? Tava com um tempo. Aquele paciente, eu não sei se tu tem algum, mas é aquele assim, ó, tô doente, aí eu vou, faço ali alguns atendimentos, dou uma sumida, é o paciente Gasparzinho. Dá uma sumida, e aí a gente fica sentindo falta e fica assim, oxe, o que foi que aconteceu, né? Fica melhorzinho, quando ele piora, ele volta de novo. Eu acho que todo mundo tem o seu paciente desse jeito aí. Pois é, o caso desse paciente foi bem interessante. Chegou caxingando lá, mancando, dizendo que estava muito dolorido. Peguei a avaliação dele. Não era meu paciente, mas estava lá na hora. Peguei a avaliação, dei uma olhada. Opa, hérnia de disco. Ele já tinha até feito cirurgia de hérnia de disco a nível de torácica. E aí, não, depois da cirurgia, estava com 2 anos da cirurgia da torácica. Ele não tratou, não continuou fazendo atividade física, policial. E aí, né, andava ali de cavalo, e aí tem todo um... A gente pega todo um histórico que você vê que tem uma progressão, né, aquilo ali daquela dor dele, não foi da noite pro dia. Então ele começou a sentir na lombar, foi uma vez, melhorou, voltou para as atividades dele, chegou lá mancando, deu uma olhada, a gente conversou, fiz uns movimentos lá com ele no Pilates, mobilização, a gente foi pro Cadillac, que é aquele aparelho gigantão que as pessoas olham e ficam assim, meu Deus, a gente foi pro Cadillac, ele fez os movimentos e sempre controlando, e eu o tempo todo pedindo para ele ativar a musculatura, e ele saiu caminhando bem. Eu disse, olha, já temos uma evolução no primeiro atendimento, fiquei super feliz, né? Você fica assim, de você começar o atendimento completamente perdido, e aí você vai lá e pega o básico do que você aprendeu na universidade, de avaliar, perguntar, questionar, né? Sim. Faz o atendimento e você vê a pessoa saindo evoluída da sua clínica, do seu estúdio. 50 minutos de atendimento. Saiu caminhando, agradecendo, porque ele chegou também com o pé dormente, né, formigando, que já estava pegando o nervo, né, enfim. E não adiantou eu explicar muito. Aí ele ainda apareceu 2 vezes, ficou bom, né, a gente acelerou o quadro dele agudizado, ele voltou para a dor crônica, que é a dor normal, que ele já acostumado a sentir, e sumiu de novo. Abriu um buraco no miolo e ele entrou e nunca mais eu vi, já tá com mais de ano. Era num outro estúdio, não era no que eu tô atualmente, então ele nunca mais voltou. A época ainda tava lá, ele não apareceu mais, ainda passei uns 6 ou 8 meses lá e ele não deu mais as caras. Não sei como ficou. Mas assim, me marcou nesse sentido de a gente passa 5 anos na universidade e sai se questionando muita coisa. Se vai conseguir resolver, eu não sei, mas com certeza, todo profissional se sente muito gratificado de ver uma pessoa chegar precisando de você, da sua ajuda, do seu atendimento e conseguir sair dali com resultado. Isso aí é a realização de uma vida, né? Você passar tanto tempo pensando se vai ter alguma melhora realmente, você vê a felicidade até do rosto da pessoa. Exatamente. É muito bom, cara. E teve um outro caso também de uma senhora. Esse caso já foi mais... Eu fiquei mais revoltada do que agradecida, porque ela chegou com... de verdade, ela chegou com um diagnóstico de desgaste no quadril. Eu estranhei, né? Porque eu não achei que o quadro clínico que ela apresentava batia com o diagnóstico. E aí pedi para ela trazer os exames. Não, faz assim, próxima aula tu traz os exames, a gente dá uma olhada. E realmente ela trouxe um exame da bacia, vamos lá, do quadril. E aí ela tinha um pequeno desgaste mesmo, mas eu continuei questionando. Mas a senhora sente essa dor só do quadril? Como é que é essa sua dor? O que é que tá acontecendo? Como foi? Não. Olha a história. Como foi ela? Eu fui me abaixar e quando eu levantei eu senti uma dorzinha no quadril. Aí eu perguntei, foi no quadril
ou foi aqui nessa parte baixa da coluna? Não, agora você falando assim, foi mais aqui pra cima mesmo. Ah, tá bom. E essa dor como é que é? É uma dor que fica só no quadril? Não, é uma dor que anda. E vai de onde pra onde? Não, vai aqui de onde você apontou aqui, ó, no finalzinho da coluna, às vezes ela desce pro joelho. Eu fiquei, isso não é só desgaste de quadril, irmão. Ela tava com 10 anos de diagnóstico de desgaste. 10? 10 anos, 10. Aí eu fiquei, e a senhora já foi no médico recentemente? Fui. E ela disse que sempre os médicos só passavam um raio-x do quadril. E realmente no quadril dela vai mostrar um desgaste, porque ela já é uma senhora, gente. Ela já é uma senhora. Exatamente. Não tem como ela ter um quadril extremamente saudável, não. Ela tinha lá seus 60 anos. Eu fiquei revoltada. Eu disse, não, a senhora vai fazer o seguinte. Eu indiquei, na época, plano de saúde. Eu disse, a gente vai continuar com Pilates, mas a senhora vai voltar num ortopedista específico de coluna e peça por todos os santos, pela família do médico, para ele passar um raio-x da sua coluna, não só do quadril. Diga para ele que dói na coluna, porque se a senhora disser que é só no quadril, ele só vai passar do quadril. Né? A gente tem que dizer. Pior aí que ela tem. Fez os exames, Ramon, 2 hérnias de disco, extrusa mesmo. Ela, pouco tempo depois, a gente continuou fazendo Pilates. Eu fui fortalecendo, eu disse, a gente vai fortalecer e a senhora vai fazer cirurgia. Ela precisou fazer cirurgia, eu fiquei muito chateada. Eu fiquei feliz porque a gente conseguiu resolver. Ela fez a cirurgia, voltou pro Pilates. A gente, né, eu retirei o medo que ela tava de movimentar a coluna. Foi um trabalho muito árduo. E eu fiquei, era uma coisa muito simples, eu acho, o diagnóstico. Bastava ter tirado o raio-x do local certo, tu tá entendendo? 10 anos. Então era uma pessoa que estava vivendo com uma dor crônica, era uma pessoa que estava convivendo com... Estava tendo perca da qualidade de vida, ela não conseguia fazer aquilo que ela gostava, que era cuidar das plantas. Então, mudar um jarro de lugar, ela não podia mudar. Eu fiquei, gente, básico. É como tu falou, criado na UESP. Quando ela começou a contar a história, eu fiquei... Mas não tá batendo. Tem alguma coisa errada. Algo errado não está certo. Algo de errado não está certo. E aí, felizmente, juntas a gente conseguiu, junto com o médico novo, chegar num diagnóstico. Ela fez a cirurgia, 3 meses depois ela já voltou. Eu dei uma olhada na cicatriz, ficou a cor mais linda do mundo. A cirurgia muito bonita, muito bem feita. Aí a gente foi tirando o medo, ela voltou entrevada, com medo de ter outra hernia de disco no local. Tive que tirar o medo dela, explicar como funciona, mostrar o raio-x. Tá aqui seu raio-x pós-cirúrgico, tem que estar segurando, não tem risco de a senhora perder. Não se preocupe não, vamos com calma. E aí ela voltou a fazer o Pilates, voltou a ter qualidade de vida, voltou a cuidar das plantas dela, que isso contava muito para ela, que também no Pilates a gente aprende muito isso, de saber o objetivo daquele novo paciente, o que é que ele quer, o que é que ele precisa para estar bem. E eu fiquei revoltada. Eu fico gratificada de ela hoje ter qualidade de vida e vivendo a vida dela normal. Mas eu fiquei, 10 anos com um diagnóstico errado. Eu tô aqui querendo descobrir que clínica foi essa, pra eu nunca mais pisar lá. Tá maluco, pai. 10 anos de diagnóstico errado é de lascar mesmo. Nunca tinha visto. Mas tu conseguiu me fazer ficar irritado a primeira vez em um ano que eu tenho esse canal aqui. Caraca. A gente passa por cada situação. Porque assim, também tem aquela coisa de você credibilizar muito o que o profissional médico fala e descredibilizar qualquer coisa que qualquer outro profissional da saúde fala. Nossa, então a gente passa por essas dificuldades. Só que assim, é como eu te falei, no Pilates a gente passa muito tempo junto. Então pelo menos 50 minutos juntos. A gente acaba criando uma intimidade, a gente acaba entendendo mais aquele... E aí, quando a gente chegou no nível de intimidade que eu tive a oportunidade de dizer, faz outro exame, eu falei, porque achei que houvesse necessidade. E tava precisando mesmo, não tava errado. Depois eu fiquei, ainda bem que a gente tem esse entendimento de fisiologia, de anatomia, a gente tem entendimento de avaliação. E aí pude encaminhar ela de forma correta e hoje ela tá vivendo a vida dela como ela sempre quis, com qualidade. Irmã, e me diz uma coisa, para uma pessoa que estiver hoje pensando em iniciar um tratamento com Pilates, o que você diria para essa pessoa assim, não? Babona do Pilates.
Eu sou quase tô pra vestir uma camisa fã do Joseph Pilates. O Pilates era o cara mais estragado que eu já conheci na história. Nossa, tinha asma, tinha um monte de coisa. O cara era pequeno pra idade dele, ele era todo sequelado. E aí ele conseguiu tirar só qualidades desses problemas dele, né? E criar um método incrível que é o método Pilates. É como eu te falei, o Pilates, eu sou babona do Pilates. Então, a pessoa que quer fazer Pilates, o que eu posso dizer é: procure um bom estúdio de Pilates, com profissionais qualificados. Há pouco eu falei de Pilates de boca de esquina, porque existe, como em qualquer outra área. Não é só isso, não se resume só ao Pilates, mas ao Pilates, fisioterapia convencional, respiratória. Todas as áreas da fisioterapia vai ter um ou outro que vai destoar na qualidade do atendimento. E acaba queimando um pouco aquilo que a gente tem para oferecer. Então, procure um bom estúdio de Pilates, com bons instrutores. Procure um instrutor que se adeque àquilo que você está precisando. Então, não adianta muito você chegar lá no Pilates e dizer assim: eu tô aqui com problema, dor nas minhas costas. E o profissional do Pilates querer que você ganhe força nas pernas. Então, ele tem que dar prioridade para aquilo que você quer. Então, eu até brinco, eu não tenho medo de perder paciente, eu não tenho medo. Por quê? Uma vez uma paciente chegou para mim dizendo que queria perder peso. Chegou no Pilates, o objetivo dela era perder peso. Perde peso? Perde peso, como qualquer atividade física que você fizer. O Pilates, ele vai contribuir. Mas é o objetivo do Pilates? Não é. Aí eu fui sincera com ela, olha, se o teu objetivo é perder peso, o Pilates não é a melhor atividade física. Eu te indicaria outra coisa. O Pilates vai te ajudar a ter mais controle, vai te ajudar a se sentir melhor em relação à fluidez de movimento, a questão de controle de respiração, vai te ajudar em uma série de outras coisas, mas se teu objetivo é perder peso, eu te indicaria fazer outra coisa, uma musculação, que é algo que vai te dar um resultado mais rápido, entendeu? Então, assim, tá querendo fazer Pilates? Vê quais são os teus objetivos, procura um bom estudo, procura um instrutor que te escute e que possa fazer uma boa avaliação para que você tenha os resultados que você espera. É isso que a gente espera do Pilates, resultado. E desconfie de preço muito baixo, né? Isso, eu sempre falo, porque assim, o Pilates não é uma área barata, não adianta, porque demanda muito disso, a gente não consegue atender muita gente para poder cair preço, então são turmas pequenas, geralmente são estúdios que têm ar-condicionado, nos estúdios a gente acaba oferecendo outras coisas, né, o básico, água e banheiro, isso é o básico. Mas outras coisas, às vezes tem um cafezinho, um bolinho, uma coisinha mais delicadinha no estúdio, posso dizer assim, entendeu? Então, assim, acaba saindo mais caro, mas também depende muito da localização. Então, aqui, estamos falando de Teresina, no Piauí, se você procura um estúdio na Zona Leste, para quem mora aqui, sabe como é que é o esquema, o estúdio lá vai ser diferenciado de quem procura um estúdio na Zona Sul, de quem procura um estúdio na Zona Sudeste. Exatamente. Então, assim, procurar aquele que se adequa melhor ao seu bolso, mas de preferência estúdios de Pilates. Se você quiser dar uma mensagem final, qualquer coisa assim para você falar com o público aqui, fique à vontade, viu? Tá bom, eu vou pedir, eu já vou usar o teu canal para me divulgar. Mas com certeza, claro. Oxi, o jabazinho. Galera, eu tô fazendo agora um perfil profissional, né? Na verdade eu já tinha tentado começar, mas a gente nunca conta que, além de fisioterapia, tem que ser do marketing, tem que ser administrador, tem que ser contador, tem que ser uma série de coisas para fazer dar certo. E aí vou passar para o Ramon depois o arroba direitinho, ele bota aí nas edições. Pronto. Mas que vocês possam me seguir, como eu falei, o perfil é novo, então não tem nada, ainda estou fazendo um vídeo de apresentação para que vocês possam me conhecer um pouquinho mais, porque para além do Pilates eu faço outras coisas, né? Trabalho com ergonomia, com atendimento domiciliar. Quero agradecer a oportunidade de novo, comecei agradecendo, vou terminar agradecendo, claro. Ramon, eu acho que você está fazendo um trabalho incrível, não é fácil, né? Tentar viver dessa vida de internet, de fazer vídeo, de fazer edição, isso não é fácil, eu entendo, e eu parabenizo você, por mais que você tenha se diminuído em algum momento dessa conversa, mas eu conheço você, eu conheço dos seus esforços, a gente teve a oportunidade de
estudar juntos e de passar muito tempo juntos durante o estágio. Então, a gente acaba conhecendo um pouquinho da realidade do outro. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo homem que você é, a família que você tem, e acredito que daqui pra frente é só sucesso, tá nas mãos de Deus. Amém, meu irmão, muito obrigado, e gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até a próxima e tchau. É isso, meu povo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e até mais, fique com Deus.